Certos imigrantes vão parar em Belize, daqui dos Estados Unidos? Que história é essa? Vamos conversar sobre isso hoje, aqui com a nossa super advogada de imigração nos Estados Unidos, direito de família, a doutora Hannah Crispin. Bom dia, doutora, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bom? Estamos indo bem, doutora. Eu dei bom dia, mas pode ser boa tarde, pode ser boa noite, dependendo do horário que você estiver acompanhando esse vídeo, né? Doutora, que história é essa? Agora o governo Trump fazendo um acordo com um novo país chamado Belize. Onde é que fica esse país? Que imigrantes, né, podem parar nesse país agora? Pois é, eu também fiquei tão surpresa quanto você, porque eu falei, que história é essa? Como é que essas pessoas vão chegar até Belize? Belize é um país pequeno que fica na América Central e ele faz fronteira com México e Guatemala, mas é lá embaixo no México, então não está perto da fronteira com os Estados Unidos. Então, como é que essas pessoas vão chegar até Belize e o que vai acontecer? Eles vão ficar lá enquanto o processo de asilo estiver pendendo? Tem muita coisa que a gente tem que ainda ter explicação e o governo de Belize tem que aprovar também, né? Porque a administração Trump fez esse anúncio, mas pelo que me consta, o Congresso de Belize ainda não aprovou essa medida. Muito bem, para a gente entender então o governo Trump está costurando esse acordo com o governo de Belize. Então seriam aqueles imigrantes que aplicaram para o asilo, que seriam transferidos para lá enquanto o processo estiver correndo? Bom, tudo indica que isso seria algo equivalente do que aconteceu na época em que as pessoas ficavam no México. Elas chegavam até a fronteira com os Estados Unidos, falavam, olha, eu quero aplicar para asilo, então davam um número para aquela pessoa e falavam, então tá bom, nós vamos te chamar para uma entrevista aqui, mas você vai ter que ficar aí no México, esperando até que chegue a sua vez na fila. Então, tudo indica que isto vai ser semelhante. Eu não sei como a pessoa vai chegar na fronteira, mas se a pessoa... Belize não tem fronteira com os Estados Unidos. Então, a pessoa vai chegar o quê? Na fronteira do México e vai falar, eu quero pedir asilo, então ela vai ser transportada para Belize? Para ficar lá esperando? Isso está muito confuso, tá entendendo, Marcelo? Porque muita gente vai ter essa dúvida, mas eu apliquei, já estou aqui dentro dos Estados Unidos, já apliquei para um processo de asilo, eu corro o risco de ser transferido para Belize? Pois é, isso também não está claro. Você está aqui dentro, você já tem um pedido de asilo pendendo. Se você entrou com um pedido de asilo afirmativo, você vai ter algum dia uma audiência com um oficial de imigração. O que nós temos visto que está acontecendo muito, inclusive para quem entrou com um asilo afirmativo, que é direto na imigração, e para quem entrou com um asilo defensivo, que é na corte de imigração, nós temos visto muitos casos serem, não é negados, eles são cancelados e as pessoas aí são chamadas para uma entrevista para determinar se elas realmente têm os requisitos básicos para poder entrarem com pedido de asilo. Isso tem sido uma maneira de fazer uma limpeza ou diminuir o número de casos. Muitos casos na corte estão sendo também cancelados. O juiz pode ler o caso e falar, olha, isso aqui para mim não está parecendo que você tem os requisitos necessários, seu caso é fraco, eu vou cancelar seu caso. Quer dizer, existem maneiras de você pedir para ter uma entrevista para determinar se realmente você tem os requisitos. Mas, bom, nós estávamos falando sobre o Belize. E Sim. aí, essas pessoas que tiveram os casos terminados, elas vão ser levadas para Belize até que tenha entrevista? Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Isso não faz sentido, apesar de que as notícias estão falando que as pessoas vão ser transferidas. Não está claro se vão ser transferidas da fronteira, se isso vai se aplicar para quem está na fronteira tentando entrar no país, ou pessoas que já estão dentro dos Estados Unidos. Porque vamos imaginar o cenário. Ainda depende da aprovação, como a senhora bem disse, lá do Congresso de Belize. Mas, ok, passou, né? Agora o governo Trump está com esse acordo com esse país. Quem é que poderia acreditar num processo que vai correr dentro dos Estados Unidos e essa pessoa ficaria aguardando
num outro país que eles estão chamando de Safe Third Country, né? Que seria um terceiro país seguro. Seria seguro para esses imigrantes? Tem como te informar. E a gente não sabe também como que isso funcionaria, porque, mais uma vez, se você está no México, ou ali perto da fronteira, muita gente ficou acampado, literalmente, perto da fronteira do México, esperando ser chamado para entrevista. Agora, se você está em Belize, como é que você vai fazer? Você vai atravessar o México inteiro para poder cruzar a fronteira e ter a entrevista? Você vai de barco? Ou você vai voar para os Estados Unidos? A coisa está complicada. É complicada. E o governo, obviamente, depois vai ter que lançar os guidelines, né, os requerimentos, né, até para a defesa do próprio imigrante, né, o que tem que ser feito, como os juízes de imigração vão proceder, tudo isso tem que vir a público depois, né? Sim, com certeza. E aonde que você vai morar em Belize? Belize é um país lindo, muita gente vai para passear, para mergulhar, tem as águas, a cor da água do mar é maravilhosa, mas eu acho que quem está pedindo asilo não vai. Acho que se a pessoa tivesse a opção de morar em Belize, iria para Belize diretamente. Eu só conheço Belize através das Olimpíadas, né? No desfile das bandeiras, o pessoal lá, agora vem representante de Belize. Aí, eu realmente não tinha a menor ideia. Eu sei que fica na América Central, mas em qual país fazer a fronteira, realmente eu não conhecia, né? Mas tem toda uma questão, como a senhora bem disse, né? Uma questão prática da vida, né? Porque antes mesmo, na época lá do aquele programa Fique no México, na época da pandemia, as pessoas entravam ilegalmente nos Estados Unidos e eram devolvidas para o lado mexicano da fronteira, né? A pessoa não é do México, né? Aí como é que fazer? Vai ficar esperando um processo, correndo dos Estados Unidos no outro país, né? Isso na prática não faz sentido. Exatamente, mas um dos intuitos disso tudo é que as pessoas desistam também. Né? Acho que a estratégia é essa. Né? A estratégia é poder, vamos dificultar e a pessoa vai acabar desistindo. Para Belize. Vai morar onde lá? Exatamente. E enquanto o processo está rolando, tem a vida, né? Tem conta para pagar. Exatamente. Né? Vai ter que arrumar aluguel e tudo mais. Vai ficar onde lá exatamente? Porque Belize é um país, né? Em que cidade você vai ficar, enfim. Muito, muito, muito esquisito isso. Agora, hoje, a pessoa que está no processo de asilo, se ela volta para o país de origem, esse processo está encerrado? Bom, se você sai dos Estados Unidos enquanto um processo de asilo está pendendo, ele é dado como abandonado. Agora, se obviamente você fala... eu quero pedir asilo nos Estados Unidos, eu sou brasileiro, eu não posso voltar para o Brasil. Mas aí, enquanto você está esperando ser chamado para entrevista, se você tiver que ficar, digamos, em Belize, você vai para o Brasil, acabou. Como é que você vai retornar para o país que você está dizendo que você não pode voltar lá ou viver lá porque você está correndo riscos? Né? E outro questionamento que se levanta também, né? Aí o governo fala assim, ok, você vai para Belize agora, aí o imigrante fica lá, ele deve ter algum ponto de comunicação com o governo americano, né? Porque cartas devem chegar, né? Enfim, informando o processo. A pessoa ela vai ter que ter uma relação com Belize. Senão, eu informo para o governo americano, um exemplo. Eu estou morando em Belize, arrumei um endereço lá em Niran, de Belize. Ok, você informou o endereço, mas a pessoa de repente, enquanto isso eu fico no Brasil. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, porque aí com certeza eles vão ter como rastrear se a pessoa saiu do país ou não. Dá muito, muito esquisito isso, né? Bem complicado, mas é diferente daquela história lá dos deportados que iriam parar lá em Sudão do Sul, né? Bom, de acordo com a notícia, eles não estão falando sobre deportar pessoas para Belize quando os outros países não aceitam. De acordo com as notícias, eles estão falando sobre que pessoas ficarem aguardando entrevista de asilo em Belize, o que é diferente, é completamente diferente. Sim. Agora, se vai funcionar na prática... Eu acho muito pouco provável, mas vamos ver. É isso, né? Então é isso, minha gente. Mais uma informação que você fica sabendo aqui no canal do Benevides. Por isso que eu peço que você deixe o like nesse vídeo, comente, compartilha. Siga também nas redes sociais o escritório Crispin Law, o @Crispin Law, né? Você acompanha também aqui tudo no canal do Benevides e também lá nas redes sociais da doutora Hannah Crispin, né? Então, fundamental você deixar o like e se inscrever aqui no canal do Benevides sempre, seguir também as redes sociais da doutora Hannah Crispin para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros e muito mais. Doutora Hannah, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Até a próxima. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo.